Eu não queria estar dizendo isso pra você, mas nem todo mundo tem as mesmas 24 horas e nem todo mundo vai conseguir o sucesso por mérito. E eu gosto de falar sobre isso porque essa semana eu conversei com alguns colegas do campo da comunidade científica e todo mundo está no mesmo caos, pensando sobre o nível de produtividade, a escala de produção e como essa sociedade capitalista tem afetado, sobretudo, o nosso modo de pensar no mundo. E isso é muito doido, porque quando a gente olha para essa perspectiva da produção, o que nos vendem é que é um cálculo exato, do qual você produz, constrói exacerbadamente e você vai ter um resultado objetivo dessa sua produção. Como se o mérito resolvesse todos os problemas sociais e, partindo dessa perspectiva, todos teriam as mesmas oportunidades de acesso material ou simbólico, de acesso a determinados objetivos. Só que a realidade é muito mais diferente que essa, né, gente? E a conversa que eu quero ter com vocês, por isso esse vídeo sem muito corte, por isso esse vídeo sem muitas alegorias, é que a vida é muito mais complexa que isso. Eu conversando uma época com uma amiga que fez um trabalho magnífico, a Marina Gardelho, sobre medicalização de mulheres no ambiente carcerário. E Marina falava sempre comigo, e essa conversa foi no meio ali do processo da pandemia, e ela falava sempre comigo sobre esse lugar de cuidado da mulher. A mulher é sempre chamada a cuidar dos pais, a cuidar dos filhos, esse lugar do cuidado e como esse lugar do cuidado ele gera para essas mulheres cientistas, pesquisadoras, um lugar de saída muito mais atrás do que homens que estão nessa mesma área. E isso é importante tratar porque, por exemplo, quando a gente está tratando de mulheres que são mães no mundo científico, na pesquisa científica, é muito difícil você ter essa produção exacerbada, como no caso de homens que não são pais, ou que até são pais, mas que não exercem a paternidade responsável. Então, nem todo mundo tem as mesmas 24 horas, porque o exercício do trabalho, o exercício dessa produtividade também é interseccionado por uma série de questões sociais, de gênero, raciais que interferem na nossa vida. Por exemplo, e aqui é uma coisa muito interessante que eu gosto de pontuar e que de nenhuma forma é colocar ou criar lugares de vitimização, até porque vitimização acho que não faz parte do contexto dessas pessoas. Quando essas pessoas abrem as suas realidades, o que está se propondo aqui é a compreensão da realidade do sujeito dentro desse mundo de produção exacerbada do capitalismo. E uma certa vez, eu refletindo assim sobre alguns colegas, né? Eu tenho meu pai ele é advogado, um advogado popular, e ele foi um dos primeiros da família a ter graduação. Então eu sou uma segunda geração da família que tive acesso à universidade ali. Né? Eu tenho outros tios que têm graduação também. Meu pai e meu pai tem graduação. Eu tenho uma tia, a tia Raimunda, que também tem graduação. Os outros acho que foram ter graduação mais velhos, depois até que eu já tinha nascido. Mas ainda assim são os primeiros ali, né? Aqueles que construíram, começaram a construir em determinado momento do Brasil uma possibilidade de ascensão social. E o que garantiu meu pai a isso, hoje parando para pensar, foi o serviço público, porque ele foi militar, ele exerceu carreira militar e com isso ele conseguiu entrar na universidade. Eu já sou uma geração que venho dessa geração de meus pais, é, mas que o meu processo de construção dentro da universidade já foi uma outra perspectiva, porque eu tinha
uma experiência, né, não de pesquisa, porque meu pai não seguiu a carreira de pesquisa, mas eu tinha uma experiência de alguém que entrou na universidade antes de mim. Mas eu tive colegas na universidade que eram os primeiros das suas famílias a ingressarem na universidade. E sempre foi muito complicado a forma como eles enxergavam aquele lugar, aquele espaço. Porque era realmente um espaço de desbravar e de muitas dificuldades mesmo, né? Eu tive alguns acessos, eu tive acesso a uma educação básica de qualidade, outras pessoas tiveram também, outros não tiveram. Então, quando eu sempre digo que nem todo mundo tem as mesmas 24 horas, é compreendendo que nas micro-relações nós também temos desigualdades muito presentes na nossa vida e que é até injusto a gente criar essa narrativa de que o mérito e a meritocracia resolve a conta. Porque as pessoas, elas partem de lugares diferentes. Elas partem de limitações diferentes. E isso não quer dizer que o lugar de onde ela parte determina quem ela é ou determina onde ela pode chegar. Porque as pessoas podem chegar em infinitos lugares, né? Tem experiências excepcionais de pessoas excepcionais que alcançaram lugares incríveis do ponto de vista de ascensão social. O que eu quero dizer é que isso não é a regra. A produção exacerbada não significa que você será ou que você garantirá um lugar ao sol. Isso é um mito. Isso é uma construção criada para que a gente nunca pare de mover as economias, nunca pare de mover o motor do capital, que é sobretudo o braço humano, enquanto as pessoas lucram com o nosso trabalho. Isso quer dizer que nós vamos parar as máquinas e jogar para cima? Não estou dizendo isso, até porque eu sei que nós estamos em contextos complexos para isso. O que eu estou querendo dizer é que o trabalho não pode determinar quem é você no mundo. O trabalho é extremamente importante. E acho que é extremamente valoroso que todos nós estejamos nos desenvolvendo como profissionais, exercendo trabalhos de qualidade. Eu acho, eu prezo muito pela qualidade. Eu acho importante que todo o trabalho, o trabalho científico principalmente, mas também o trabalho em outras áreas, eles precisam ser trabalhos desempenhados de forma qualitativa e eu corro atrás, não da perfeição, porque eu acho impossível, mas eu corro atrás do melhor que eu posso fazer de mim, mas esse trabalho não pode resumir a sua vida. É preciso ter tempo para cuidar da família. É preciso ter tempo para cuidar de si. É preciso ter tempo, gente, para tomar um café olhando o céu. É preciso ter tempo para fazer um exercício físico. É preciso ter tempo para pensar e dizer o que é que eu quero do mundo. Porque as pessoas estão numa loucura tão grande de produzir tanta coisa. E eu tô falando isso que eu sou meio hipócrita, porque eu também gosto de produzir muita coisa, tô sempre produzindo alguma coisa. Até porque, né, tô produzindo esse vídeo aqui agora. Mas a gente precisa parar para pensar. Um livro que eu gosto muito e que me movimenta também como sujeito para pensar isso na verdade é um texto, né, Vivendo de Amor da Bell Hooks. É um texto que, obviamente, é muito mais localizado ali para uma leitura das mulheres e esse processo histórico das mulheres negras sobre essa lida com o que se entende como esse amor não romântico, mas um amor da prática, um amor social, um amor de si mesmo. Mas eu acho que Bell Hooks nos ensina muito, de modo geral, que é preciso amar no sentido de viver essa prática do existir, do sentir para amar, do ser esse sujeito que se ama também. Esse amor que se dá todo dia, desde o momento que a gente acorda, escova os dentes, toma banho, se alimenta bem,
né? Tenha um tempo para ler, tenha um tempo para descansar, tenha um tempo para fazer algo além do trabalho, além da produção, além dessa rotina extenuante que muitas vezes, e eu me questiono sempre isso. Hoje eu tô com 27 anos. Olho para trás e vejo, poxa, será que o Ícaro de 19 anos tem orgulho do Ícaro de 27? Eu acho que nesse momento tem. Mas eu quero olhar para os 60, quando eu tiver 60, e dizer, eu tenho orgulho do Ícaro de 27. Mas não porque o Ícaro de 27 se acabou, teve burnout, teve excesso de trabalho. Não. Eu quero ter orgulho do Ícaro de 27 pelas potencialidades e oportunidades agarradas e o exercício de vida desse Ícaro de 27. E a vida, gente, felizmente, não é só trabalho. A vida, ela precisa ser construída no equilíbrio. E eu acho que essa mensagem hoje é muito para contrapor essa lógica da produtividade exacerbada que tem impactado a nossa forma de ver o mundo. E talvez, e peço já desculpas, eu tenha de algum modo, em algum momento, colaborado com isso. Talvez eu olho para o meu feed do Instagram e eu vejo ali, eu sempre estou compartilhando alguma coisa, o que eu estou fazendo, e hoje eu tenho olhado para mim e percebido que essa produção exacerbada, essa correria, é a tentativa de esconder alguma coisa. É a tentativa de driblar, muitas vezes, o sentimento de ausência que eu possa ter, né? E aí, obviamente, eu tenho que trabalhar essas ausências. Mas é pensar esse lugar do porquê você e eu se olhar a partir do trabalho e não ver as outras coisas que giram em torno da própria existência da vida. Enfim, hoje esse papo ele não tem uma moral da história, não tem uma finalização, uma consideração final. É uma reflexão e eu espero que eu possa também te ajudar, né? Nesse processo, eu sei que muitas pessoas que estão acompanhando aqui esse canal são pessoas que estão no mundo científico, produzindo academicamente, né, nessa loucura, né, de entrar numa pós-graduação, terminando o TCC, mas eu te convido a olhar para isso também e se cuidar mais. Eu acho que, para além de dizer, de fazer um guia sobre projeto de pesquisa, sobre como participar de uma seleção de mestrado, de doutorado, eu quero também olhar para vocês e dizer que tudo isso pode ser feito garantindo a nossa saúde enquanto sujeito, enquanto ser humano, né? Nós não somos máquinas, nós não somos máquinas de produção científica e nós temos prioridades nas nossas vidas. E com certeza, um artigo escrito não é essa prioridade. A prioridade é sobreviver com saúde, cuidando da família, cuidando de si, porque no final das contas, né, a gente tem que viver muito e viver bem. É isso, gente. Tchau, tchau e até a próxima.